Olá pessoal, hoje nós vamos fazer a dedução da equação reduzida de uma parábola. Então vamos começar supondo que a reta diretriz da parábola é uma reta horizontal, beleza? E que o foco está acima da diretriz. Então vamos supor que o foco é esse ponto aqui, F, certo? E que aqui está a reta diretriz. Vamos olhar agora para o seguinte, a gente vai traçar a reta perpendicular à diretriz e que passa aqui no foco, certo? Essa reta, ela vai interceptar a diretriz em um ponto que vai estar por aqui, certo? Esse ponto é o que a gente chama de pé da perpendicular. E a gente vai olhar para o ponto médio do segmento que liga F ao pé da perpendicular. Vai ser esse ponto que está aqui. Esse ponto a gente chama de vértice, certo? É exatamente o vértice que a gente está acostumado a trabalhar quando a gente estuda funções do segundo grau. Para simplificar, a gente vai começar supondo que o vértice é a origem, beleza? E vamos admitir que a distância do vértice até o foco é igual a P, beleza? P é essa distância aqui, P, beleza? Esse P é o que a gente chama de parâmetro da parábola. Se essa distância é P, isso significa que o foco vai ser o ponto. Como eu estou apenas andando para cima, eu não vou mexer no x, então aqui ainda vai ser 0, mas o y agora vai ser P. E da mesma forma, se eu andar aqui para baixo, eu vou chegar na reta, isso significa que a reta vai ser a reta y igual a menos P, certo? O y é constante porque a reta é horizontal. Então, agora vamos olhar aqui para um ponto que esteja nessa minha parábola. Digamos que esse ponto aqui de coordenadas x e y, digamos que ele está na parábola. Se a gente olhar para a distância de f até esse ponto, isso tem que dar igual à distância do ponto até a diretriz aqui embaixo. Então a gente vai agora igualar essa distância aqui a essa. E o que é que isso vai produzir, né? Qual que é a distância desse ponto aqui, x, y, até o foco? Vai ficar raiz da variação do x, então x menos 0 ao quadrado, mais variação do y menos p ao quadrado, beleza? Aí fecha a raiz, igual a distância desse ponto aqui até essa reta. Bem, a reta é horizontal, então é só a gente olhar para a variação do y aqui, ó. Aqui em cima é y, aqui embaixo o y vale menos p, então a variação foi y menos p. Então a distância é igual a y mais p, beleza? Agora vamos elevar todo mundo aqui ao quadrado, de ambos os lados. Vai ficar x ao quadrado mais y menos p ao quadrado igual a y mais p ao quadrado, certo? Agora, esses dois termos aqui eu vou expandir. Vai ficar x ao quadrado mais, aí aqui, ó, fica o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui é a mesma coisa, vai ficar y ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aí agora a gente pode cancelar esse termo com esse, e esse aqui com esse de cá, e a gente joga esse termo aqui, ó, lá para o outro lado. Então o que vai restar vai ser x ao quadrado igual a 4p vezes y. Essa é a equação reduzida de uma parábola que tem o vértice lá na origem e que é côncava para cima. É para que o foco aqui está acima da diretriz. Quer dizer que se a gente for montar essa parábola, a forma dela vai ser assim. E no caso, e se o vértice não for a origem? Aí, como a gente já viu, é só fazer uma translação. Então vai ficar x menos x0 ao quadrado igual a 4p y menos y0. Pronto, essa é a equação reduzida de uma parábola com vértice no ponto x0 e y0 e que é côncava para cima. O que é que ia mudar se a parábola fosse côncava para baixo? Ou seja, se o foco estivesse abaixo da diretriz. A construção vai ser quase a mesma. A gente volta a olhar aqui para o vértice. Novamente, vamos iniciar admitindo que o vértice é a origem, certo? E se a distância do vértice até o foco é P, então agora isso significa que o foco tem coordenadas 0 ainda, porque eu não me movimentei na horizontal, mas o y do foco agora é menos P, porque eu andei P
para baixo. Por outro lado, a equação da minha diretriz vai ser y igual a mais p, porque eu andei p para cima, certo? E como é que fica a dedução agora, né? Se a gente pega um ponto que está aí na parábola, um ponto de coordenadas x e y, de novo, a gente tem que olhar para a distância dele até o foco e a distância dele até a diretriz. Então, quem que é a distância dele até f? Agora vai ficar a raiz de quem? De x menos 0 ao quadrado, mais y menos p ao quadrado. Aí fica y mais p ao quadrado, certo? Igual à distância do ponto até a diretriz. Então, agora, ó, a variação aqui do y vai ser p menos y. De novo, vamos elevar tudo ao quadrado. Aqui eu vou ter x ao quadrado mais, aí aqui, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui, elevando ao quadrado, vai ficar p ao quadrado menos 2py mais y ao quadrado. Vamos cancelar o que tiver que simplificar. E aí agora passa esse termo lá para o outro lado, a gente vai chegar a x ao quadrado igual a menos 4py. Beleza? Então essa aí é a equação reduzida para uma parábola, que tem o vértice na origem e que é côncava para baixo. Aí o que é que muda se o vértice não fosse a origem? De novo, só vai fazer uma translação. Substitui o x por x menos x0, então fica x menos x0 ao quadrado, igual a menos 4p y menos y0. Ainda tem mais duas possibilidades, que seriam o seguinte. Digamos agora que a diretriz ela é uma reta vertical. Aí agora o foco ele pode estar à esquerda ou à direita da diretriz. Digamos que ele esteja à direita. Nesse caso, o desenho aí da minha parábola vai ser uma parábola que é côncava para a direita. Parábolas assim a gente não trabalha com funções do segundo grau, porque aí o y não é uma função de x, né? Porque se a gente olhar aqui para retas verticais, elas vão cortar o gráfico mais de uma vez. Então isso aí não é o gráfico de uma função. Mas ainda é uma parábola, ainda é uma curva. A outra possibilidade seria qual? Seria diretriz na vertical e o foco à esquerda da diretriz. Nesse caso, a parábola vai ficar alguma coisa assim, certo? Então, aqui ela é côncava para a direita, aqui ela é côncava para a esquerda. E como é que a equação fica? Bem, é só a gente trocar o papel do x e do y. Aqui, ó, a concavidade da minha parábola, ela aponta na direção em que o x aumenta. Então, vai ser a mesma coisa desse tipo aqui, ó, porque aqui a concavidade dela aponta na direção em que o y aumenta. Só que eu vou ter que trocar os papéis do x e do y. Então, o termo que está elevado ao quadrado, agora, ao invés de ser x menos x0, vai ser y menos y0. A equação reduzida agora vai ficar assim. Tá certo? Então, essa aqui é a equação reduzida de uma parábola que é côncava para a direita e que tem o vértice no ponto x0 e y0. Já esse caso aqui, que é a côncava para a esquerda, a concavidade dela aponta na direção em que o x diminui. Então, ela vai ser igual a esse formato aqui, ó. Já que ela é côncava para baixo, nesse caso, ela aponta na direção em que o y diminui. A equação vai ser a mesma dessa aqui, só que trocando os papéis do x e do y. Então, de novo, quem vai ficar ao quadrado vai ser mais x menos x0, vai ser o y menos y0. A equação, então, vai ficar assim. Beleza, pessoal? Lembrando só que esse P que está aqui é a distância entre o vértice e o foco. A gente chama esse número de parâmetro. Então, como é uma distância, ele é sempre positivo, certo? Então, pessoal, é isso por hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo.